todo mundo já me conhece, né? Eu sou Ivan, professor aqui em Campinas da Padma Bhavan Yoga. A gente está completando esse ano 10 anos de escola, né? E a gente já tem uma experiência anterior em São Paulo, dando aulas de yoga, tá? A experiência maior nossa com aulas de meditação realmente começou aqui em Campinas, tá? Não sei precisar quantos anos, mas começou aqui em Campinas, tá? Nós dávamos aulas de meditação em São Paulo, mas foi uma experiência menor, né? Menos tempo. E aqui em Campinas já há vários anos a gente está dando cursos consistentes, né? de meditação, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre meditação, tá? Meditação é uma prática ligada aí à raça humana, tá? A gente imagina que nós meditamos, e eu queria fazer primeiro um comentário inicial sobre, de fato, a possibilidade de não só a gente, mas outros seres, né, outros seres na Terra, também terem processos, se não iguais, semelhantes ou até melhores do que os nossos para meditação, tá? Se a gente imaginar que para meditar eu tenho que conseguir me contemplar, me olhar para dentro e me perceber como uma pessoa, um ser que existe, né, que tem consciência da sua existência, tranquilamente dá para imaginar que existem outros mamíferos e outros animais que têm essa capacidade, tá? Essa foi uma curiosidade que eu estava discutindo com a Vanessa. Então imagino que golfinhos, baleias, talvez outros animais maiores, tá? Com mais histórico no planeta Terra, tenham essa capacidade de pensar e meditar. A maneira deles, sem Instagram, sem app, tá? Então imagino que esse tipo de processo, é um processo que tem início antes, inclusive, da raça humana, né? Com relação a ter consciência de si mesmo, né? de existir no meio, né? Tem uma experiência muito interessante que eu gostaria de usar como exemplo, que foi feita há alguns anos, não sei dizer quantos anos, com gorilas, né? E a experiência era a seguinte: os cuidadores dos gorilas pintavam aqui no terceiro olho dos gorilas uma mancha vermelha, tá? E a ideia de pintar os gorilas a mancha vermelha era identificar se eles iriam reconhecer essa marca vermelha no próprio corpo. Para que eles não tivessem consciência do processo, os gorilas eram anestesiados, tá? Então eles dormiam, aí o cuidador pintava essa mancha vermelha, e aí o gorila, ao acordar, era observado, né? E muito interessante, um desses gorilas, ao se olhar no espelho, em vez de apontar para a mancha vermelha no espelho, apontou para a própria testa, tá? Ou seja, ele tinha consciência de que a mancha vermelha estava nele e não no espelho, tá? Imagine isso na raça humana, né? Ou seja, nós temos consciência da nossa existência, tá? Consciência do nosso corpo físico, consciência das nossas emoções e dos nossos pensamentos, e consciência do nosso relacionamento com as demais pessoas, com o meio ambiente, com os animais, né? Com o planeta, tá? E essa consciência, ou esse poder, né, de percepção, é primordial para qualquer processo de meditação, tá? E a falta dele, né, atrapalha qualquer processo de meditação, atrapalha ou dificulta, né, qualquer processo de meditação, tá? Esse histórico oposto, de achar que a meditação extrapola a raça humana,
eu gostaria de contar um pouquinho sobre experiências pessoais de meditação, né? Que começaram muito antes do yoga, muito antes de eu conhecer yoga. Quando eu era muito criança, muito pequenininho mesmo, imagino que antes dos 10 anos, tá? Eu frequentemente dormia na casa dos meus avós, tá? Meus avós maternos eram vizinhos nossos de casa, e para dar uma folga até para minha mãe, frequentemente um de nós, eu e meus dois irmãos, né, um de nós três dormia na casa dos avós. E meus avós, por tradição familiar, tinham o hábito de toda quarta-feira à noite sentar ao redor da mesa, após o jantar, após um descanso, sentar um de frente para o outro, com uma vela acesa no meio da mesa, as luzes da sala meio apagadas, e eles permaneciam sentados em silêncio por alguns minutos, 10, 15 minutos. Depois ou meu avô ou minha avó faziam algumas orações, né, em agradecimento, orações católicas ou outras, tá? E após essas orações eles ficavam mais alguns minutos em silêncio, tá? Aí voltavam desse, vamos dizer assim, processo, né? Acendiam as luzes, apagavam a vela e cada um voltava para as suas tarefas, tá? Eu cheguei a participar de várias dessas rodas na mesa, né? Na época eu não entendia muito o que eu estava fazendo, ou seja, eu ficava quieto, às vezes eu abria os olhos, observava os meus avós, às vezes eu olhava para a vela, né? Algumas orações com o tempo eu fui aprendendo e fazendo junto, e esse processo durou uma parte da minha infância, tá? Muito antes de conhecer yoga, tá? Muitos anos depois, agora com meu pai tinha um hábito também, de vez ou outra, pelo menos que eu soubesse, vez ou outra, tá? De acender uma vela e ficar em silêncio observando a chama da vela, né? No caso, meu pai participou de algumas reuniões e leu muito sobre a Sociedade Rosa Cruz, que eu acredito que exista ainda, tá? E uma das técnicas de concentração que eles usavam era essa da chama da vela, né? Parecida ou idêntica à técnica que a gente tem na yoga de Trataka, que é justamente com uma chama de vela. Eu algumas vezes fiz isso junto com meu pai, tá? Ou seja, sentar em silêncio e observar a chama da vela, tá? Isso também foi bastante tempo antes de conhecer yoga, tá? Quando eu conheci a prática de yoga, eu e a Vanessa começamos a praticar Hatha Yoga, tá? A gente participava de alguns eventos, algumas aulas, né, práticas de meditação, tá? E eu confesso que nessa época, meditação para mim parecia muito mais um relaxamento, né? E muitas vezes muito mais um relaxamento do corpo, né? Ou seja, ou ficar sentado ou ficar deitado, mas buscando um relaxamento, tá? Um relaxamento em que a gente pudesse pensar em qualquer coisa, né? Sem se preocupar muito com o que aparecesse na cabeça, na mente, né? Mas um foco de relaxamento. Às vezes até com visualizações bacanas, bonitas, imagens bacanas e bonitas, músicas, muitas aulas com música, tá? Músicas suaves, incenso, perfumes, né? Para criar assim, um ambiente, um entorno de meditação, né? E isso na época me parecia, foi o primeiro contato, ser meditação, né? A tradição do yoga, tá? Muitos anos depois a gente mudou, né? Mudou de prática, mudou de opinião em relação a esse tipo de prática voltada para criar esse ambiente, né, em torno do processo de meditação, e hoje vamos dizer assim, a
gente ensina na escola o que seria um processo de meditação, tá? Uma técnica de meditação, enfim, o que seria de fato o propósito, o que seria de fato a prática de meditação. Tá? Eu gostaria de, lógico, deixar claro que Vanessa e eu ensinamos na escola técnicas que nós tivemos mais afinidade ao longo desses anos. Tá? E por estarmos inseridos num contexto de yoga, a gente acaba ensinando técnicas que estão relacionadas com yoga. Tá? Antes de entrar nesse ponto de quais técnicas do yoga, qual caminho nós seguimos, o que vocês poderiam estar seguindo, né? Vamos imaginar que ao longo de toda essa existência da raça humana, tá? Técnicas voltadas para a meditação sempre existiram, né? Sempre existiram. Tá? Muitas dessas técnicas provavelmente ligadas a rituais religiosos, espirituais ou religiosos, tá? Aí cabe a interpretação de cada um. Né? A ideia desses rituais ou dessas técnicas sempre, né, estaria ligado às atividades do dia a dia dessas culturas ou dessas civilizações. Né? E, nossa, até minha filha entrou na live. Oi, Nina. Essas técnicas, então, estariam ligadas no desenrolar, né, do desenvolvimento da raça humana, estariam ligadas ou a atividades de caça, atividades de coleta, atividades da comunidade em si, né? Maternidade, casamento, rituais de passagem da infância para a vida adulta e assim por diante. Tá? Isso existe até hoje, né? Ou seja, são festividades ou são processos, cultos em grupo, tá? E que envolviam e envolvem ainda hoje cantos, dança, música, né? Literatura, letras, né? Cânticos, letras para se cantar, canções, mantras, no caso do yoga, da Índia, tá? Mas são rituais que sempre existiram, de uma forma ou de outra. Então, se vocês pesquisarem, visualizarem festividades desse tipo na África, na Europa, na América, na Ásia, todas elas têm mais ou menos o mesmo contexto espiritual ou religioso, tá? E envolvem técnicas normalmente conduzidas, né? Para fazer com que o grupo esteja coeso, o grupo esteja focado na mesma atividade, que o grupo entenda um contexto cultural envolvido nesse ritual, nessa ritualística, nesse processo. Tá? Estamos aí falando então de atividades em grupo. Tá? E o processo de meditação, ele pode ser um processo praticado, conduzido individualmente, e pode ser um processo praticado, conduzido em grupo. Tá? Tem os seus contextos, tem as suas peculiaridades, né? Seus objetivos, mas o grupo está sempre envolvido. Tá? Mesmo que vocês tenham técnicas ou façam práticas de meditação que sejam individuais, o objetivo dessas práticas não é o isolamento. Tá? É melhorar, vamos dizer assim, o seu relacionamento com você mesmo, tá? E o seu relacionamento com o grupo, a cultura, a sociedade em que você vive. Tá? A gente deveria ter sempre isso em mente. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de meditação dentro da tradição do yoga. Tá bom?
Se até aqui vocês tiverem alguma pergunta ou comentário, fiquem à vontade para fazer, eu puxo, tá, ao longo do próximo bloco, que vai ser yoga, tá bom? Dentro da yoga, nós temos aí um tratado, né, que é o Yoga Sutras. Ele é uma compilação de, vamos dizer assim, de conhecimento acerca do que vem a ser a prática de yoga, do que vem a ser o yoga, enquanto filosofia, né? Yoga na Índia é uma das escolas filosóficas, né? E existem outras, tá? Mas vamos nos concentrar hoje na yoga. Esse tratado, Yoga Sutras, ele menciona uma série de passos que o praticante de yoga, que o estudioso de yoga deve seguir, né, no seu caminho, no seu sadhana. Tá? São em 8 esses passos. Os 2 primeiros, que são yamas e niyamas, estão relacionados aí a preceitos éticos ou morais, tá? Observâncias, para a gente entender como a gente se relaciona com a gente mesmo e como a gente se relaciona em grupo, em sociedade. Tá? Passos seguintes seriam, vamos dizer assim, técnicas para a gente manter o corpo saudável, são técnicas de purificação, né, para manter a saúde. Estariam nesse contexto os asanas, as posturas, algumas técnicas de purificação, tá? E técnicas respiratórias, pranayamas. E os 4 passos seguintes estariam relacionados a o que a gente no Ocidente chamaria de meditação, né? Ou os passos que conduziriam à meditação. Tá? Pratyahara, que seria isolamento, vamos dizer assim, ou a maneira de você reduzir a interferência dos sentidos na mente, visão, olfato, audição, tá? Na mente, tato, tá bom? Dharana, que seria a capacidade, as técnicas, né, de concentração da mente, tá? Ou seja, à medida que eu reduzo a perturbação do meu entorno, em mim, na minha mente, eu como fazer para me concentrar ou levar minha mente a prestar atenção em um único aspecto ou um único ponto, tá? E estando identificado com este ponto, o outro passo, que seria dhyana, tá? E dhyana, dentro da tradição do yoga, dentro do Yoga Sutras, seria o que Patanjali descreveria como meditação, de fato. Tá? A partir de dhyana, dessa identificação e integração, né, com o meu objeto de observação, eu, que sou observador, e esse objeto ou ponto de observação, que é o observado, passam a ser um só, a estar integrados. Isso é dhyana. Né? E a partir desse momento nós temos o último passo, que é samadhi. Tá? Samadhi seria a realização do divino, né? Seria a minha integração com o meu eu divino, meu eu superior, e a minha integração com o meu entorno. Plenitude, felicidade. Tá? Se a gente olhar esses 4 passos do Yoga Sutras, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, o processo, a prática desses passos, a gente também pode chamar de meditação. Ou seja, o estado meditativo e as técnicas que eu uso, todo o conjunto, eu posso chamar de uma prática meditativa. Tá? E para a gente faz mais sentido pensar dessa forma. Não? Ou seja, todo o processo eu posso estaria chamando aí de meditação. Tá? E aí vem a pergunta, o que acontece com os 4 primeiros passos? Né? Se o que interessa na meditação são os 4 últimos.
Tá? O que eu faço com preceitos éticos ou morais, com posturas, com kriyas, com pranayamas, se o que me interessa é a meditação? Esse é um erro, e é um erro de fato muito comum, principalmente aqui no Ocidente, tá? Que é separar esses passos como se eles fossem duas metades. Né? Qual que é a ideia? Enquanto eu estou trabalhando esses preceitos morais ou éticos, como por exemplo, não violência, né, autoestudo, determinação, eu não estou meditando, ainda não é meditação. Enquanto eu estou praticando posturas de yoga ou técnicas respiratórias, eu ainda estou muito preocupado com o meu corpo físico e não estou meditando. Tá? Por outro lado, com um foco muito grande nesses outros 4 passos que a gente está chamando aí de meditação, eu posso estar praticando algumas técnicas de meditação e não estar conseguindo ter resultados, não estar conseguindo colher resultados. Ou porque meu corpo está enfermo, ou porque a minha respiração está errática, ou porque eu não observo ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, esses princípios éticos ou morais. Né? Isso posto, vamos imaginar que em vez de nós termos 8 passos sequenciais em que eu vou fazendo um após o outro, tá? Eles são na verdade um conjunto. Eu não pratico um de cada vez. Eu pratico todos eles em conjunto. Tá? Então, em vez de imaginar esses 8 passos como uma escada em que eu vou subindo os degraus, imaginem isso como uma espiral em que eu estou o tempo todo passando por todos eles. O tempo todo. Indo e voltando, e cada vez eu aprendo mais sobre mim mesmo. Cada vez eu aprendo mais sobre a filosofia, as propostas de yoga, e cada vez eu aprendo mais como eu me relaciono com o meu entorno. Né? De que maneira a minha prática de yoga está me beneficiando. De que maneira a minha prática de yoga está me ajudando a ajudar aos outros que estão ao meu lado. Tá? De que maneira eu estou evoluindo com a minha prática. E o que eu poderia chamar de evoluir com a prática. Tá? Enfim, se eu começo a praticar yoga, normalmente a primeira coisa que a gente conhece são as posturas e um pouco mais para frente ou junto às técnicas respiratórias. Tá? E aí quando a gente começa a praticar as posturas, a gente se percebe eventualmente enferrujado, tá? E mesmo que pratique outras atividades físicas, as posturas de yoga são diferentes. Né? E é interessante que elas sejam diferentes. Tá? Por quê? Porque a gente carrega para dentro da prática de yoga uma série de paradigmas. Né? Meu corpo de pé é assim, meu corpo deitado é assim. Quando eu nado, eu respiro assim, quando eu corro, eu respiro de outro jeito. Tá? E esses paradigmas a gente traz para a prática de yoga. E a prática de yoga, qual que é a intenção? Né? É aprender a respirar diferente? É aprender a fazer posturas que eu não sabia fazer antes? Não, não é. Tá? O objetivo dessas práticas de posturas e de técnicas respiratórias é que a gente aprenda com o tempo, e isso demora um certo tempo, tá? Aprenda com o tempo a se perceber melhor. O quê? O corpo físico e como eu respiro com o meu corpo físico. Tá? À medida que eu vou me observando melhor nas posturas e como eu respiro fazendo as práticas, a gente acaba se observando melhor fora da sala de aula, fora do tapetinho. Como é que eu respiro quando eu estou cozinhando? Como é que eu respiro no trabalho? Como é que eu estou, em que postura
quando eu brinco com meus filhos? Tá? Como é que eu respiro correndo? Tá? E por que isso é tão importante? É através das práticas de posturas e de técnicas respiratórias, tá, que eu vou adquirindo cada vez mais consciência do meu corpo e, a partir disso, dos meus estados emocionais e mentais. Tá? Estou triste, mas como é que isso se reflete no meu corpo? Eu estou com uma determinada postura, como é que isso muda a minha respiração? E o que esse conjunto faz com as minhas emoções? Eu estou feliz. E como é que é a felicidade no corpo? Como é que é a respiração de alguém que está feliz? Como é que é a respiração e a postura de alguém que está eufórico? Tá? Com raiva, com medo, com pânico. A partir do momento que eu começo a trabalhar meu corpo e minha respiração, eu percebo tudo isso. E por que isso é muito importante? Tá? Porque é a partir daí que eu estou criando as bases para conseguir meditar. É a partir dessa percepção do meu corpo, das minhas emoções, que eu vou conseguir observar durante a meditação os meus pensamentos. E que cargas emocionais esses pensamentos levam. Né? E como isso que está na minha mente e no meu corpo reflete na minha saúde, no meu corpo físico. Então a prática de Hatha Yoga é uma via de mão dupla. E a prática de yoga, olhando os Yoga Sutras, é uma via espiral. Eu estou o tempo todo aprendendo, o tempo todo crescendo, o tempo todo conhecendo coisas novas, novas possibilidades sobre mim mesmo. Tá? E tudo isso é meditação. Quando estou fazendo a postura, me observando, eu estou meditando. Quando eu estou fazendo uma prática de pranayamas, controlando a minha respiração e me observando, eu estou meditando. Quando eu estou no dia a dia, observando como eu estou trabalhando, não violência, né? Ou entrega, amorosidade, estou realmente conseguindo observar isso no meu dia a dia, em mim, nas minhas ações, eu estou meditando. Tá? E essa meditação, independentemente da técnica, só acontece com uma coisa que é a chave da prática de yoga. Presença. Presença. Tá? Ter a capacidade, desenvolver a capacidade de estar presente. Vou jogar uma provocação para vocês. Tá? Eu vou meditar, ou vou fazer o curso de meditação, ou eu vou ler um livro de meditação, porque eu ouvi dizer que quem medita é feliz. Ou eu vou começar a praticar yoga, ou eu pratico yoga, e os nossos alunos que estão aí na live já ouviram eu falar isso, né? Eu vou praticar yoga porque eu quero ser feliz. E eu sei que yoga vai me deixar feliz. Né? E isso é vamos dizer assim, é um problema muito grande. É um problema muito grande. Por quê? Tá? Como a prática de yoga, a filosofia de yoga busca um estado de presença, não existe, vamos dizer assim, negação de sentimentos, de emoções ou de pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou praticando, seja posturas, seja uma técnica meditativa, eu posso estar triste ou feliz. Eu posso estar com raiva ou transbordando amorosidade. Tá?
E a ideia do yoga é observar essas emoções e não negá-las. Está triste? Então esteja triste. Essa é a ideia. Esteja triste. Trabalhe esse momento de estar triste. Esteja presente em estar triste. Mas não empurre isso para baixo do tapete, indo assistir um filme na TV para esquecer do que você está sentindo. Se você está feliz, perceba-se feliz, sinta-se feliz, mas não crie um apego a esse estado de felicidade. Porque assim que esse estado for embora, você ficará triste, porque você manteve o apego ao estado de felicidade. Tá? Então tudo que gera apego gera sofrimento. Tá? Se eu tiver apego à tristeza, de que maneira que eu me apego à tristeza? Eu não consigo largar o que me deixa triste. Eu fico remoendo isso o dia inteiro e não consigo achar uma saída para isso. Isso é um apego emocional muito forte. Tá? Gera sofrimento. Se eu tiver um apego a querer o tempo todo ser feliz e não aceitar em momento algum que eu possa estar passando por um momento de tristeza, isso também gera sofrimento. Tá? Também gera sofrimento. Seria o equivalente a gente querer o tempo todo comer bombom. Né? Se eu não tenho um bombom, eu choro. Tenho bombom, eu fico feliz. O chocolate. Tá? E não dá para ter bombom o tempo todo. Né? Tá bom? Imagina o tempo todo eu ficar só correndo atrás de felicidade, o tempo todo atrás de bombom de chocolate. Né? Não dá. Então, quando a gente busca uma prática de meditação, ou busca uma prática de yoga, a gente deveria ter orientação, e essa orientação pode vir na forma de livros, pode vir na forma de cursos, pode vir na forma de troca de experiências, de conversas, tá? A gente não deveria buscar felicidade. A gente deveria buscar a capacidade, né, técnicas para a gente conseguir manter esse estado de presença e desenvolver essa capacidade de se observar. É isso, basicamente, o que são as técnicas de meditação, tá bom? São técnicas voltadas para a gente conseguir um grau cada vez maior de concentração e de capacidade de se observar, de estar presente. Né? Até aqui tudo bem? Nenhuma pergunta por enquanto. Tá? Mas se tiverem sobre esse segundo bloco, fiquem à vontade. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre técnicas. Né? Como eu falei lá atrás dos meus avós tinham uma técnica que eles aprenderam provavelmente com os pais. Tá? Meu pai tinha uma técnica que ele aprendeu com um grupo, né? Uma associação. Tá? E eu e a Vanessa temos técnicas que a gente aprendeu em livros, com professores, e algumas são muito pessoais. Tá? São técnicas muito pessoais. E por que eu estou falando agora de técnica? Por que é importante, por que é necessário ter uma técnica? Tá? Porque a gente precisa conseguir domesticar a mente. Nós precisamos conseguir desenvolver maneiras de não deixar a mente ficar o tempo todo jogando um monte de informação para a gente ficar prestando atenção nessas informações e não naquilo que nos interessa. Tá? Imagine a mente, e essa figura é fantástica, a mente com uma árvore cheia de macaquinhos, todos eles dormindo. Tá? Todos dormindo, quietos. Aí um macaquinho se mexe um pouquinho e cutuca o macaquinho do lado dele. Esse macaquinho do lado se incomoda e não sabe qual macaquinho cutucou ele. Então ele cutuca outro macaquinho. Não me enche a paciência.
esse terceiro macaquinho cutuca um quarto, que volta a cutucar o primeiro, e menos de um minuto a árvore inteira e todos os macaquinhos estão acordados, brigando um com o outro. Essa é a nossa mente. Tá? A nossa mente não para. Nunca. De jeito nenhum. A gente trabalha o tempo todo, inclusive quando está dormindo. Tá? Só tem um jeito da mente de fato parar. Um único jeito. É quando a gente morre. Morte cerebral. Aí a mente de fato para. Tá? Tirando isso, do momento em que a gente começa a ter capacidade, vamos dizer assim, mental, ainda feto, tá bom? Antes de nascer. Até a morte, a mente não para nunca. Mas no Yoga Sutras, logo no início do Yoga Sutras, tem uma das definições que vocês mais devem ter ouvido sobre o que é Yoga. Yoga é o cessar dos turbilhões da mente. Tá bom? Yogas, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga é Chitta, consciência, Vritti, turbilhões, redemoinhos, Nirodha, cessar. Tá? Quando a gente fala em cessar os turbilhões da mente, alguns autores vão interpretar isso como parar a mente. E não é isso. Tá? Não é isso. Ou seja, quando eu quero parar os turbilhões da mente, eu quero de fato parar a interferência que todo esse redemoinho de pensamentos que a mente tem o tempo todo, né, a influência que esse redemoinho tem em mim. E isso parece papo de esquizofrênico. Né? Imagine, se a minha mente está pensando o tempo todo, de quem é essa mente que você está falando aí, que é a mente que está observando os turbilhões? Né? E sim, nós acabamos tendo, não só no yoga, mas também na psicanálise, duas mentes. Tá? Vamos imaginar assim. Uma mente que é essa, que está aí com turbilhões de pensamentos, tá? Que não para nunca e que fica o tempo todo querendo chamar a minha atenção. E uma outra mente que seria uma mente superior. Tá? No yoga seria a grande mente, Mahat, ou até Buddhi. Tá? O Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho a capacidade, inclusive racional, tá? De observar esses turbilhões. Eu consigo observar os meus pensamentos. Mas para conseguir observar os meus pensamentos, eu tenho que, de certa maneira, me pôr de fora de mim mesmo, de fora dessa mente, como se eu quisesse olhar para ela, tá? De uma mente superior. É essa a ideia. Tá? Eu consigo observar o turbilhão à medida que eu conseguir observar cada um dos pensamentos separadamente. Tá? Se eu conseguir desenvolver técnicas para observar cada um desses pensamentos separadamente, eu consigo cessar esse turbilhão. E é essa a ideia de qualquer técnica, qualquer uma mesmo, tá? De meditação. É nos dar ferramentas para conseguir, aos poucos e cada vez mais, ir mantendo foco em apenas um único aspecto da minha mente. E observar apenas uma emoção. Tá? E isso leva tempo. Tá? Leva tempo. O que leva tempo? Desenvolver a capacidade de processar os pensamentos e as emoções dessa maneira. Desenvolver a capacidade de concentrar a mente num único ponto. Não? Vamos dar um exemplo agora do que seria aquele primeiro passo que é pratyahara dentro das técnicas de yoga. Tá? Abstração dos sentidos.
Eu consigo observar aqui, onde eu estou gravando o vídeo, o som do relógio fazendo tic-tac. Ao mesmo tempo, prestando atenção em vocês, eu consigo tirar a minha atenção desse som do relógio. É um exemplo que a gente usa muito na nossa sala de aula lá na Padma Bhavana. Ou seja, o relógio não parou de bater, em nenhum momento. Mas eu consigo manter o foco no relógio ou tirar o foco dele. Se eu levar a minha percepção um pouco mais longe, eu vou conseguir escutar meus filhos na sala. Depois eu tiro o foco deles e volto aqui para vocês. Então, a primeira técnica que é interessante a gente trabalhar é essa técnica de pratyahara, de abstração dos sentidos. Várias técnicas usam som para isso e outras usam imagens. Quando a gente trabalha com sons, normalmente é mais interessante, Por quê? Porque os olhos, este estímulo dos olhos, ele é muito forte, muito forte. O processamento visual no nosso cérebro consome uma energia absurda. E quando a gente está com os olhos abertos, a gente tem uma miríade de coisas que podem chamar a nossa atenção no meio que a gente está fazendo a prática de concentração. Quando eu fecho os olhos e me concentro apenas nos sons, fica mais fácil trabalhar a percepção de um som de cada vez. Tá bom? Mas não tem uma técnica melhor do que a outra. Às vezes sons funcionam melhor com algumas pessoas e às vezes imagens funcionam melhor com outras pessoas. E dá para usar as duas técnicas em conjunto. Eu posso fazer uma prática visual com a vela, por exemplo, como Trataka, e depois fazer uma prática envolvendo sons, as duas juntas. E a gente consegue. Se vocês praticarem em casa, hoje, vocês conseguem, na sala, observar cada um dos sons à sua volta. E aí vem uma grande dica mesmo. Para meditar, a gente não precisa ir para o Himalaia e procurar uma caverna escura e silenciosa, longe de todo mundo, para finalmente conseguir meditar. Se a gente aprende a meditar numa situação dessa, só assim a gente vai conseguir meditar. Ou seja, quando eu volto para o meu dia a dia, que tem barulho, filho, trabalho, chefe e outras coisas, aí eu não consigo mais meditar. Então é interessante vocês desenvolverem técnicas e práticas que vocês consigam fazer no seu ambiente de casa, no seu ambiente de trabalho. Ainda assim, por que é interessante esse nome de novo de técnica? Meus avós, voltando aos meus avós, faziam essas práticas que eles faziam toda quarta-feira de noite no mesmo horário. Tá bom? E era sempre igual. E era sempre igual por muitos anos. Eles não mudavam o tempo todo. Então, se vocês conhecerem técnicas de meditação, mais de uma hora vocês vão ter que, na prática pessoal, escolher uma e praticar essa por mais tempo. Por bastante tempo. Por quê? Para a mente ir se acostumando com o processo, com a técnica. Tá bom? E para isso é interessante vocês terem esse local de prática no espaço-tempo. Tá bom? Espaço-tempo. Pode ser um canto no seu quarto, na sala, e um tempo. Um tempo sagrado. Um tempo em que você possa sempre fazer essa prática. Toda semana. Eventualmente todo dia. E não precisam ser 3 horas. Podem ser alguns minutos. Mas a consistência, a determinação para fazer isso é importante. Senão a gente corre o risco de começar uma coisa, exagerar na dose e não dar seguimento. Tá bom?
Trabalhando-se então técnicas, todas elas vão trabalhar com pratyahara, tá? Com essa abstração dos sentidos. Num segundo momento, essas técnicas vão trabalhar com dharana, que é dar foco à mente. Tá bom? Foco, um único ponto. Se eu faço essa prática com uma vela, esse único ponto é a chama da vela. Se eu faço essa prática com sons, o foco é um som. Tá? Pode até ser o som da própria respiração, o batimento do coração, mas é um som. Tá? Esse é o segundo momento. E manter esse foco é difícil. Vocês vão perceber que ele vem e vai. Vem e vai. Eu consigo manter e perco. Consigo manter e perco. Só que com o tempo de prática, e cada vez mais, vai ficando cada vez mais fácil manter esse foco. Tá? Cada vez mais fácil. Num terceiro momento, que seria o dhyana, eu me identifico com o observado. Eu reconheço que esse observado é parte de mim. Tá? E neste momento, sem me preocupar mais com esse ponto de foco, porque já houve a união, eu consigo observar meus pensamentos e minhas emoções. Um de cada vez, pelo tempo que eu quiser. E mesmo isso, a gente vai conquistar e perder. Conquistar e perder. Conquistar e perder. Eventualmente, quando você finalmente chegou nesse estágio, na prática de meditação, teu filho entra pela porta pedindo uma ajuda para ver um filme na Netflix. Acabou a meditação. Pode acontecer. E nesse momento a gente não deve ficar bravo. Tá bom? Não deve ficar bravo. Lembre-se, estar presente. Estar presente. Tá bom? O processo foi interrompido. Pode ser um filho, ainda mais agora durante a quarentena. Pode ser um latido de cachorro, pode ser uma buzina e tirou você do processo. E aí, com suavidade, com calma, sem violência, a gente pode escolher, se possível, reiniciar o processo todo ou deixar para dar continuidade em outro momento. Ou seja, sem raiva, tá bom? Sem briga. Né? Principalmente sem briga com a gente mesmo. Né? Daqui a pouquinho vai finalizar o tempo da live. Eu vou falar mais um pouco, tá? Se vocês tiverem ainda alguma pergunta, podem mandar aqui, alguma pergunta ou comentário. E o que eu gostaria de deixar como conclusão dessa conversa, tá? Existem várias técnicas de meditação. Né? A gente já teve na escola uma freira, a Selma, fazendo aula com a gente. A Selma, junto com as irmãs do claustro que ficava perto da escola, rezavam, né? Rezavam o terço, faziam uma série de atividades em grupo, né? Como eu falei. Então elas tinham técnica, tinham terço, tinham as orações. Tá? Se a gente pegar as tradições budistas, elas têm também muitas técnicas. Se a gente pegar outras religiões, outras culturas, os nossos índios brasileiros, por exemplo, eles também terão técnicas e tradições. Né? Existem livros, existem vídeos, né? Cursos, né? Para meditação. O objetivo dos cursos, eu diria, principalmente cursos que tem em escolas de yoga, tá? Não é ensinar as técnicas. Realmente eu diria que é muito rico poder ensinar as técnicas, mas o que é mais rico num curso, em um grupo, é a troca de experiências. E é através da troca de experiências, como sempre foi feito, tá? Em todas as culturas, troca de experiências, alguém que teve uma experiência
passando adiante isso para o grupo, é o que mais enriquece o processo de meditação, né? Porque se a gente pratica qualquer técnica que seja sozinho, a gente só vai ter a si próprio para ficar se questionando e, né, discutindo o que aconteceu com a gente no processo. À medida que a gente tem um grupo para compartilhar isso enriquece o grupo, enriquece a nossa própria prática pessoal. Tá? É por isso que é muito interessante fazer essas práticas individualmente, em casa, e também em grupo. Tá? Também em grupo, porque é no grupo que a gente vai poder enriquecer e evoluir nas técnicas e no aprendizado. Tá? Eu gostaria de agradecer muito quem pôde assistir. Vocês podem deixar perguntas depois na postagem, tá bom? Ou mandar perguntas pra gente no perfil. Esse vídeo então vai ser gravado e publicado, pode colocar também perguntas e comentários depois. E eu fiz uma anotação que eu queria passar para vocês, né? Do que eu acho, do que eu considero o mais importante de tudo, tá? No caminho de vocês em práticas de meditação. E essa mensagem eu escrevi no papel e vou mostrar aí, espero que dê para ver bem na live. O mais importante de tudo: comecem. Tudo tem um começo. Ensinem. Troquem experiências. Mas, sobretudo, comece. Não deixe para depois. Meditar é importante. Meditar é yoga. Yoga é meditação. Tá bom? Um agradecimento. Um abraço a todos que participaram. E espero que a gente se veja em breve aí, pós-quarentena. Ao vivo, a cores, para um grande abraço. E uma meditação em conjunto. Muito agradecido. Namastê. Um bom descanso.